Fala galera, Leandro Cabral aqui e hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui da nossa série de resultado de empresas. E hoje nós vamos falar da Renner e da Sanepar. Trazendo um resuminho aqui pra gente começar, a Renner teve um pico no seu lucro líquido, mesmo em meio à pandemia aí, né? Saiu do segundo trimestre de 2019 de 230 milhões para 818 o lucro líquido. Deu um pico mesmo em meio à pandemia. Porém, olha só, a receita líquida de 2019 tinha sido 2 bilhões e caiu para 539 milhões. Por que será que deu essa distorção, né? Vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo. Bom, e dando uma olhadinha aqui na Sanepar, o que aconteceu? A receita líquida dela, mesmo com toda essa crise hídrica que a gente está vendo lá no Paraná, preocupando os resultados da empresa, ainda foi positivo, segundo trimestre de 2019, com 1,09 bilhão e 1 bilhão 150 milhões o resultado da receita líquida no segundo trimestre. Também tivemos aí um crescimento no lucro líquido da empresa, que foi de 232 para 284, e para fechar tivemos uma redução ainda na dívida líquida, que foi de 1,7 para 1,3 a dívida líquida por EBITDA. Então um resultado bom aí também para a Sanepar, mas eu pedi para o Brian aprofundar um pouco mais aí para nós, para você entender os pormenores aí, por que saíram esses resultados aí. Para quem não conhece, o Brian é o nosso braço direito aí dentro das empresas, liga para o RI, faz reunião lá com o pessoal do RI para entender o porquê dos resultados, tá? Então, Brian, mostra aí para a galera. Valeu, Leandro. E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. E hoje nós falaremos de mais duas empresas. Hoje falaremos de Lojas Renner e Sanepar. Espero que vocês gostem do estudo. E hoje, ó, estou aqui uniformizado. Então vamos lá, pessoal, eu sou o Brian Reis, aqui tem o meu Instagram para quem quiser seguir. E lembrando que não é recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos. Então vamos iniciar com Lojas Renner. Quem é Lojas Renner? É uma das maiores varejistas de moda aqui no Brasil, com 54 anos. Ela está presente em todas as regiões de suas lojas, como a própria Renner, a Camicado, ela vende produtos para casa, a Yukon, que é a moda jovem, e a Ashua, que é a moda plus size, além da sua parte financeira, que é a Realize. Ela também tem operações no Uruguai e na Argentina por meio das Lojas Renner. Aqui nós temos a DRE. Como sabemos, o resultado da Renner não foi muito bom, já era esperado, assim como aconteceu com as suas concorrentes, por exemplo, a Guararapes com a Riachuelo e as Lojas Marisa. Nós vemos aqui, temos dois destaques que eu vou comentar com vocês. Nós vemos que a receita líquida de vendas de mercadoria, ela teve uma queda de 73%. Vale lembrar que Lojas Renner, assim como as suas concorrentes, tem grande parte de suas lojas dentro de shoppings. A Renner tem por volta de 90% de suas lojas em shoppings. Então, o que acontece? Como os shoppings estavam fechados, elas não conseguiam vender fisicamente esses produtos. E o que acontece agora no segundo trimestre é que eles têm que trabalhar muito forte essa parte do digital para conseguir atender todos os seus clientes. De acordo com a Renner, essa receita líquida aqui de vendas de mercadoria, por volta de 30%, 36%, veio do e-commerce, veio das vendas digitais e das lojas físicas. Então, basicamente, aqui nós vemos os resultados que já eram esperados, né? Menos 73% aqui de receita, um lucro bruto de menos 78%, ou seja, aqui nós conseguimos inferir que os custos caíram menos que a receita, então acaba impactando o lucro bruto. Nós temos uma despesa operacional que não caiu tanto assim, na parte de vendas gerais e administrativos. Aqui nós temos os outros resultados operacionais no valor de 744 positivo. Isso aqui foi um aumento bem expressivo, nós vamos comentar um pouco mais detalhado, separei um slide só para isso. E o lucro líquido acabou sendo um valor de 800 milhões positivo. E aí você pode estar parando para pensar, calma aí, como é que uma empresa que teve de receita líquida 73% a menos, conseguiu ter um lucro 250% maior que 2019. Justamente por esses outros resultados operacionais, que foi um não recorrente, também teve um segundo não recorrente em relação a receitas financeiras, que nós vamos comentar também, mas basicamente sem esse não recorrente, que foram alguns créditos fiscais, a Renner teria um prejuízo de 228 milhões
Então aqui representa o resultado real tirando o não recorrente. Então vale lembrar que esse não recorrente ele não teve efeito caixa, tá? E eu vou comentar com vocês um pouco mais na frente. Então, alguns comentários que a empresa fez, né, tanto nos seus relatórios quanto na conferência, é que as lojas ficaram fechadas devido à pandemia. Tem muito aí por causa do shopping. As operações voltaram gradualmente a partir do dia 24 de abril. Então não teve uma volta de 100% das lojas físicas, foram abrindo à medida que os shoppings foram sendo liberados e as lojas físicas também foram sendo liberadas, as lojas de rua. E algo que eles comentam aqui, acabou sendo muito impactado pela questão do estoque, então eles tiveram que fazer diversas promoções para queimar esse estoque de uma vez, poder renovar a coleção e vender as novas coleções que vão chegando. Não sei se vocês sabem, as empresas que estão nesse segmento de moda, elas fazem diversas coleções ao longo do ano para atender o público. Também de acordo com a Renner, como esse mercado ele é um mercado muito competitivo, as margens são muito baixas, então é possível que a Lojas Renner ela consiga aumentar o seu market share devido a alguns concorrentes menores não suportarem, não terem caixa suficiente e não conseguirem custear todas as despesas que tiveram durante a pandemia. Então isso pode ser positivo lá no futuro, tem que acompanhar a evolução do mercado e ver como vai ficar. Além disso, também nós temos alguns outros itens, igual, por exemplo, esse não recorrente, que foi uma ação judicial em relação à exclusão do ICMS, que eu vou comentar um pouco lá embaixo. Várias empresas recorreram e conseguiram esses créditos, mas boa parte das empresas conseguiram esses créditos ano passado, enquanto a Renner foi julgado apenas esse ano. Então teve esse não recorrente que trouxe o resultado contabilmente positivo. Além disso, eles focaram muito na parte digital, já que as lojas estavam fechadas. Então, lá no final eu coloquei algumas iniciativas que eles fizeram, mas só para dar uma pincelada rapidinho, foi, por exemplo, vendas no WhatsApp, a questão do Shipping Store, que você faz uma compra e as próprias ferramentas de tecnologia da Renner verificam qual é a loja mais próxima que tem aquele produto para você e entrega para você. Também tem a relação às modalidades de drive-thru, que você faz uma compra e consegue retirar pelo drive-thru do shopping ou de alguma loja, por exemplo. Tentaram melhorar a experiência do digital, principalmente ali na Realize, onde você podia fazer o próprio cartão da Renner, poderia fazer as consultas e pagamentos das dívidas. Não sei se vocês conhecem que a Realize é toda essa parte financeira da loja Renner, as concorrentes já estão fazendo também algo parecido, e é basicamente uma forma da Renner conseguir captar um valor a mais, já que ela vende muito a prestação, muito a prazo, e é uma forma desse dinheiro, de vez ser utilizado o dinheiro do banco, né? De vez se você usar o seu banco para fazer a compra a prazo e o banco financiar isso junto com a Renner, a própria Renner faz toda a gestão do crédito no lugar do banco. Então isso foi basicamente o panorama de Lojas Renner para vocês entenderem. E vamos aqui olhar rapidamente alguns itens que eu trouxe para vocês. Então aqui nós temos a parte do operacional, nós temos Lojas Renner, Camicado e Youcom. Aqui tem um destaque que aqui dentro de Lojas Renner eles contam também a Ashua, né, e as lojas no Uruguai e Argentina. E aqui eu fiz os destaques na receita líquida, que é um dos itens que eu acho que é mais relevante para nós darmos uma olhada, na qual a receita líquida caiu em todas as frentes. E vale lembrar que Lojas Renner tem um maior peso dentro do consolidado. Então, se a Renner acaba indo mal, ela acaba tendo um impacto muito maior nos resultados. E aqui é a porcentagem de lojas reabertas durante os meses. Nós vemos que abril, lá 24 de abril, 10% das lojas estavam abertas. E, de acordo com a Renner, em agosto já tinha 100% das lojas abertas, mas não estavam abertas durante todo o período comercial. Tem lojas ainda que estão abrindo apenas em alguns dias da semana. Aqui já falando de custos e despesas, nós temos o comparativo, nós vemos que o varejo, que é o foco da empresa também, é o que representa a maior parte dos resultados. Nós temos a parte financeira aqui com a Realize e os seus cartões e os resultados em relação ao custo e despesa, que nós vemos que as despesas caíram, mas não no mesmo patamar em relação à receita operacional. Isso acaba impactando os resultados da Renner, como vocês viram lá na DREC, que o lucro bruto caiu 78%, enquanto a receita operacional caiu apenas 73%. E aqui nós temos as partes de despesas operacionais,
operacionais, o maior destaque que eu gostaria de passar para vocês é em relação à recuperação de créditos fiscais. Em relação às outras linhas, a Renner trabalhou na medida do possível para conseguir enxugar as suas despesas. Vale lembrar que não conseguiu ser tão eficiente, porque tem a questão das coleções, e a Renner ela teve que vender a preços promocionais para desovar esse estoque para conseguir entregar as novas coleções. Mas aqui que é o ponto principal, que é o não recorrente dela, e aqui eu fiz alguns destaques que eu peguei ali no ITR. Nós vemos que aqui o valor foi muito grande, então nós vemos que isso foi consequência num reconhecimento aqui de 734 milhões de reais, que foi em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Conforme eu comentei com vocês, diversas empresas ano passado entraram na justiça e tiveram a causa ganha, mas contabilizaram isso ano passado, e a Renner, por sorte ou não, teve o caso finalizado agora no segundo trimestre, e por isso que isso acabou entrando na DRE. E aqui também tem alguma informação a mais, né? Que o valor total de compensação, em relação também à atualização monetária. Então aqui vocês podem dar uma pausa, dar uma lida com calma, e para conseguir entender melhor, mas basicamente esse não recorrente em relação ao ICMS, que gera um crédito para a empresa, e ela pode ir compensando esse crédito futuramente. Então não é um dinheiro que entra em caixa, porque a Receita não vai pagar esse dinheiro para ela, gera um crédito e ela vai abatendo esse crédito ao longo do período. Aqui do produto financeiro, né, nós temos que a queda do produto financeiro, e nós temos um aumento aqui em relação aos vencimentos da carteira. Vai lembrar que essa parte financeira acabou sendo impactada, conforme vocês viram, por exemplo, em bancos. Os serviços financeiros, eles acabam sendo menos utilizados em geral, igual aconteceu nos bancos aqui, aconteceu com a Renner também, e a empresa tem que fazer maiores provisões, porque há maiores incertezas que as pessoas vão pagar, tanto que aqui na parte de perdas líquidas das recuperações sobre a carteira já teve um aumento de 3,6 indo para 5,1, e isso acaba também impactando o resultado do produto financeiro da Renner. Já falando nas formas de pagamento e contas a receber, que já tem relação ali com esse item que nós vimos do produto financeiro, algo que eu achei bem curioso é que a porcentagem de pagamentos à vista não caiu muito, levando em conta que na pandemia as pessoas teriam a tendência de acabar fazendo compras às vezes mais a prazo, por ter reduzido salário, tá com um custo um pouco mais apertado, e até costume mesmo do brasileiro fazer compras a prazo, e aqui não aconteceu na Renner, mas boa parte ainda vem do cartão Meu Renner, tanto no 0+5 e no 0+8. E aqui nós temos a abertura de contas, conforme eu comentei com vocês, os resultados acabaram caindo um pouco, e em contrapartida as perdas estimadas aumentaram justamente por causa do aumento das provisões e pela menor utilização dos serviços da Renner. Então por isso nós temos esses valores aqui menores e acaba impactando o total de contas a receber da empresa. Aqui na parte do resultado financeiro tem o segundo não recorrente em outras receitas financeiras, e isso também tem a ver em relação ao crédito tributário, que acaba gerando alguns valores de juros e acabou aumentando a conta de receitas financeiras, trazendo um resultado financeiro líquido bem positivo em relação ao segundo trimestre de 2019. Já na parte de endividamento, já é uma característica da Renner não trabalhar tão alavancada. Ela fez uma captação de dinheiro agora no segundo trimestre de 2020, onde até que nós vemos aqui que foram captações de curto prazo, tanto no empréstimos, no circulante, que é o curto prazo, ou seja, em 12 meses, e o financiamento de operações também no circulante, ou seja, nos próximos 12 meses, teve essa captação, aumentando o endividamento bruto assim de forma considerável, porque sai aqui de 1,6 bilhão para 3,4 bilhões, mas o caixa acaba sendo bem robusto. A empresa teve praticamente todas as suas lojas fechadas, então é importante ter esse caixa aqui para garantir uma maior segurança para a empresa. Mas quando nós olhamos aqui, o endividamento líquido pelo EBITDA, nós vemos 0,61, extremamente tranquilo, fora que o covenant da Renner é de 3 vezes EBITDA, então está bem tranquilo. Já na parte aqui dos extras, eu queria comentar com vocês sobre esses destaques
destaques aqui rapidamente. Eu fiz algumas marcações, por exemplo, as vendas do WhatsApp, onde já tem mais de 70 lojas. Nós temos o self-checkout, que são os caixas de autoatendimento. Isso também é bem interessante, que você não depende do atendente, você consegue ali no totem já fazer o pagamento. O Fashion Delivery, que é uma operação nova que está em piloto, estão testando, que vai usar a inteligência artificial para entregar produtos que estão adequados àquele perfil. Tem a Realize também, que desenvolveu muito essa parte digital, fez uma parceria com a XP, vendas pelo WhatsApp. No próprio aplicativo dava para fazer renegociação e contratação de serviços, assim como fazer o pagamento e verificar as suas contas. O Ship from Store, isso que eu achei bem legal, que eles conseguiram reduzir bastante o tempo de preparação dos pedidos. De acordo com a conferência, era de 3 a 4 dias e agora eles conseguem entregar em 1 dia, até 2 dias, às vezes até no mesmo dia, dependendo da região que você está. É basicamente o Ship from Store. Você compra o produto, a inteligência do sistema vai verificar a loja mais próxima que tem aquele produto que você comprou e vai entregar para você. E aqui tem algumas outras iniciativas que vocês podem estar dando uma pausa e ler aqui com mais calma. E aqui em relação às vendas digitais, eles falaram que foi o grande destaque aqui, que eles conseguiram aumentar em mais de 200% das vendas digitais em todas as suas frentes. Conforme eu comentei com vocês, daquela receita que a Renner teve, 36% ela foi oriunda das vendas digitais. Então, mesmo em agosto, com as lojas abertas, ainda tem uma grande porcentagem de vendas, então isso acaba sendo bem interessante. A Renner está trabalhando muito nessa parte do digital. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês de Renner. E agora vamos falar de Sanepar. Então vamos lá, quem é Sanepar? Sanepar foi fundada na década de 60 e hoje é uma das maiores empresas que estão lá no Paraná. Ela atende diversos municípios, aqui nós temos 346 municípios, 100% da cobertura de rede de água e 74,2% da cobertura de coleta de esgoto. Ela também atende uma pequena região ali de Santa Catarina também. Então aqui nós temos a DRE. A Sanepar já é um caso bem diferente ali da Renner, que sofreu muito com a pandemia. Nós vemos que o resultado foi bem tranquilo aqui da Sanepar. O destaque mesmo foi aqui em relação às despesas operacionais, que ela conseguiu fazer uma redução, fez um trabalho para conseguir diminuir. As receitas, elas vêm crescendo normalmente, não é uma empresa que vai ter um resultado crescente, não vai ter uma receita que vai aumentar muito, até porque, como vocês viram aqui, ela já tem 100% da cobertura de rede de água e rede de esgoto já tem uma parcela também bem relevante. Os números aqui foram bem tranquilos. De acordo com a empresa, o maior problema em relação à Sanepar que tem agora em 2020 é em relação às chuvas, que no período agora do segundo trimestre as chuvas foram bem fracas. Eu tenho até um gráfico que eu vou mostrar para vocês ali na frente com as informações sobre a quanto de chuva que teve. Então isso é algo que está bem impactando a empresa. Eles comentaram que estão fazendo um trabalho de conscientização lá no Paraná, nas cidades que eles atuam, para conseguir mitigar esses problemas. Também tem a questão que eles estão fazendo racionamento de água, então tem cidades aí que estão já 72 horas, 48 horas sem água, depois volta à normalidade, justamente para não faltar para todo mundo. Então a situação hídrica na região é bem crítica, de acordo com o que eles comentam, mas aí é algo que foge da alçada da Sanepar, né? É algo mais ambiental mesmo do que algum problema operacional com a empresa. Então vamos olhar aqui os resultados da Sanepar. Ela entrega resultados bem tranquilos, não tem tanto assim que ver, igual por exemplo ali a Renner, a gente teve que parar, entender por que teve aquele não recorrente, porque aqui no caso ela basicamente vai crescer de acordo com a inflação que ela vai repassar, de acordo com o que é permitido pelo governo para ela repassar as taxas para os clientes. Então aqui eu coloquei dos contratos, os 3 maiores contratos que a Sanepar tem, que é Curitiba, Londrina e Maringá. Somando aqui os 3, nós temos 35% de toda a receita vem desses 3. Os demais, as demais cidades têm porcentagens abaixo de 5%. Como vocês viram lá na primeira imagem, ela atende mais de 300 municípios. Então isso é bem tranquilo. O período remanescente de concessão também é bem grande, 28 anos, 26, 20 anos. E o índice de cobertura dessas 3 cidades, onde elas
onde garante a maior parte da receita, também já está próximo de 100% na coleta de esgoto. Então, são municípios que não tem muito para onde crescer a empresa. Então, não é aquela empresa que você vai esperar aquele crescimento exponencial. Em relação aos volumes, nós temos os volumes totais em milhões e os volumes disponíveis. Então, aqui é a parte crítica que eles comentam, que a maior parte de volume disponível está em Piraquara 2, só que Piraquara 2, ela representa no volume total apenas 20%. A maior região, que é de Iraí, ela está apenas com 16% de volume disponível. Outra também que é muito grande, que é a de Passaúna, também está apenas com 38% dos volumes disponíveis. Então, essas duas aqui, elas são as mais importantes em relação a volume. E aí é por isso que tem a situação crítica lá em relação à parte hídrica do estado. Já em relação à parte de ligações, nós temos as ligações de água e as ligações de esgoto. Basicamente, a receita da Sanepar vem do residencial. Em segundo lugar, nós temos o comercial. Nós temos aqui que o residencial ele ocupa 90% das ligações de água e das ligações de esgoto também 90%. Teve um acréscimo aqui de 0,1%. E quando nós olhamos o comercial, ficou em flat em relação ao número de água, e em relação ao comercial, ela teve aí uma pequena queda, mas nada relevante. E quando nós olhamos aqui os números totais, eles cresceram. Ela não vai ter um crescimento tão grande assim, já que ela não tem mais muito para onde crescer, ela já atende a maioria das cidades em sua totalidade. Em relação aqui à produtividade, nós temos o volume medido de água e o volume faturado tanto de água e esgoto. Nós vemos um crescimento do residencial, que é a linha mais importante, que ocupa 90% em ambos os casos. No caso do volume medido, nós vemos uma pequena queda, mas em contrapartida, o que foi faturado de fato, nós vemos um aumento tanto de água quanto de esgoto. Então aqui também está bem tranquilo. Então, falando aqui da parte de custos e despesas da Sanepar, tem alguns itens. Eu destaquei uns, mas eu vou comentar mais alguns outros. Por exemplo, na parte de pessoal, nós temos alguns itens como em destaque que a empresa comentou: plano de participação dos resultados, que houve um decréscimo. Nós temos os materiais, basicamente impactado pelo tratamento de água e esgoto e EPI. Eles gastaram um pouco mais desses materiais, mas em contrapartida eles estão conseguindo garantir uma qualidade muito melhor desse tratamento. Então a população acaba tendo um serviço de qualidade um pouco melhor através de um processo novo que eles estão fazendo. Nós também temos em relação às provisões cíveis, trabalhistas e ambientais, onde nós temos uma reversão de provisão de consórcio e alguns outros custos e despesas que foram basicamente em relação a gastos com o Covid, né? Tem que entregar máscaras, garantir um ambiente mais higienizado para seus funcionários, garantir que aqueles funcionários eles consigam chegar e voltar do trabalho, mas mesmo com todos esses itens nós vemos uma redução dos custos e despesas. De acordo com a Sanepar, isso acaba sendo positivo, porque consegue entregar um resultado bem interessante para os acionistas, e em momentos como esse que as empresas acabam gastando muito. Aqui a parte de caixa, de endividamento da empresa também no caso da Sanepar é bem tranquilo. O endividamento total está aqui em 3 bilhões, o covenant é até 3 vezes, mas quando nós olhamos aqui o caixa de 884 milhões, nós vemos um endividamento de 2 bilhões, sendo que a dívida líquida EBITDA está em 1,3 vezes. E outra coisa que eu deixei em destaque aqui, em relação ao perfil da dívida, onde boa parte dessa dívida está no longo prazo, acima de 60 meses, então está bem tranquilo para a empresa. Basicamente aqui, mais da metade da dívida está para 60 meses ou mais, então garante uma tranquilidade para a empresa, e o EBITDA dela também é bem considerável, e também tem a questão da previsibilidade, então isso traz uma segurança muito grande para a empresa. Então basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre Sanepar. A empresa é bem tranquila, não tem muito o que olhar aqui. Eu quis trazer mais a questão da Sanepar porque houve muita discussão em relação ao aumento da tarifa que foi negado pelo governo, né? Algo que o pessoal já estava esperando, esse aumento nas tarifas, e como foi suspenso
pelo menos aí até o final do ano. O pessoal acabou comentando muito sobre isso, achou negativo. Por um lado é ou não, assim, na visão de acionista acaba sendo ruim, porque a empresa acaba tendo custos maiores, né, já que ela não consegue repassar isso para o cliente final, mas temos que lembrar que nós estamos na pandemia e pela empresa ser estatal, ela tem esse viés de atender o interesse público no lugar do interesse privado. Então, em casos como esse, o governo acaba atuando um pouco mais na empresa e pode trazer um certo desconforto, mas é algo que você já tem que estar preparado se você quiser investir em empresas estatais. Bom, pessoal, antes de finalizar o estudo, eu quero só mostrar uma última informação que eu acho que é bem relevante, sobre a barragem de Miringuava. Ela é a 6ª barragem da Sanepar, com capacidade de 38 bilhões de litros de água. Então, ela vem para trazer um fôlego maior para a empresa, para tentar mitigar os problemas que a crise hídrica vinha assolando o estado do Paraná. Já vinha assolando desde 2009, mas 2020 agora foi bem mais crítico. Aqui no canto superior direito, na precipitação pluviométrica, quando olhamos de março até maio de 2020, nós vemos que o acumulado mensal ele foi bem abaixo em relação aos outros meses. Já quando nós olhamos a precipitação no Paraná no período de abril a junho, praticamente todo o mapa está nessa cor de tom marrom, não na cor azul, que seria maiores precipitações de água, né? E isso mostra que realmente o estado está passando por uma grave crise e não teve chuvas durante esse período. E aqui, na parte inferior, tem a imagem do desenvolvimento da barragem de Miringuava. Ela é a 6ª barragem e a Sanepar tem estimativa que ela seja finalizada e entre em operação entre dezembro de 2020 e o primeiro semestre de 2021. Então, com ela entrando em operação, vai trazer melhorias tanto para a empresa quanto para o estado, já que conseguirá mitigar pelo menos um pouco essa crise hídrica. Então, basicamente é isso que eu tinha para comentar sobre Sanepar. Eu vou fazer um resuminho, eu fiz um pouco diferente, né? Nos outros vídeos eu fiz o resumo quando eu terminei cada uma das empresas. Vou fazer um geralzão aqui, já que são só duas. No caso da Renner, é a empresa de varejo, segmento moda. Era esperado que a empresa fosse sofrer muito com esse Covid. Por volta de 90% das lojas estão em shoppings fechados, não tem vendas. Vocês viram que acabou impactando de fato mesmo. Mais de 70% da receita foi impactada, mesmo fazendo o devido trabalho em redução de custo, redução de despesa, isso acaba sendo impactado. E o grande porém que teve em Renner foi o não recorrente em relação a questões de crédito tributário. Já em Sanepar, o resultado é bem tranquilo, é uma empresa perene, do setor de saneamento. Tem o caso de, como ela ser estatal, o governo pode interferir, como acabou interferindo em relação ao reajuste das taxas. Então, isso acaba sendo visto com maus olhos pelo mercado em geral. E também tem a questão deles estarem construindo a nova barragem de Miringuava. Então, com essa barragem nova, vai trazer um pouco mais de fôlego para a empresa. Então, basicamente é isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Passo a bola aí pro Leandro e encerro. E até uma próxima, pessoal. Então é isso, galera. Tá aí o resultado de Renner, Sanepar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar seu like. Também compartilhe esse vídeo aí com a galera. E a gente vê vocês no próximo vídeo. Fui!